Bem-vindos ao Dermato para Dermato, a nossa sessão de casos clínicos semanal do Dermato Aula. Vamos ao caso de hoje. Mulher, 38 anos, com quadro de queda dos fios e rarefação capilar difusa há 10 meses. Percebam a diferença do quadro da semana passada. A gente está falando então aqui de 10 meses, não de 10 anos de evolução, tá? Bom, ela tinha um discreto alargamento da risca central, nada clinicamente relevante, tá? E o que a gente conseguia perceber também? Duas áreas de rarefação capilar discretas, tá? Na região parietal à esquerda. Vamos então à tricoscopia. Então, procurem as alterações, depois eu vou mostrar para vocês, mais para frente nessa aula. Então, 3, 2, 1, acharam, não acharam, façam suas hipóteses. Segunda imagem tricoscópica. E aí? Procurem aí as alterações. Cronômetro para vocês. Vamos então às hipóteses. Qual é o seu diagnóstico? Alopecia areata incógnita, alopecia androgenética, eflúvio telógeno crônico e tricotilomania. Qual é a sua hipótese? Então, treinando aí malha que cresce, já falei para vocês, façam suas apostas. Vamos então rever a tricoscopia. O que eu tenho aqui? Primeira alteração, para quem não viu, pelo em ponto de exclamação. Segunda alteração, quem são essas hastes aqui? Hastes curtas, grossinhas, enegrecidas, escuras. Isso são as hastes distróficas, tá? Na outra imagem, o que a gente tem aqui? Pontos pretos. Também tinha black dot na imagem anterior, mas aqui estava mais bonitinho. Tem mais um aqui embaixo também, tá? Então, black dots aqui nessa imagem tricoscópica. E aí, galera, qual o seu diagnóstico? Espremam que vai dar certo, tá? Mudaram a hipótese? Mantiveram a mesma hipótese anterior? Vamos lá, então. Então, biópsia do couro cabeludo, momento, fica a dica. Bom, esse caso clínico ele é interessante, mas eu, na verdade, queria trazer algumas dicas para vocês sobre biópsias do couro cabeludo. O padrão ouro atual é a coleta por punch de 4 milímetros. Dessa forma, você consegue ter uma amostra excelente para a análise do couro cabeludo, da profundidade e de todas as formas. E você deve coletar 2 biópsias, tá? Porque uma amostra vai ser seccionada verticalmente e a outra amostra vai ser seccionada transversalmente. Isso aqui, gente, vale para qualquer entidade do couro cabeludo, tá? Qualquer patologia, para o diagnóstico de qualquer patologia do couro cabeludo. Por que a gente deve seccionar na patologia verticalmente, que é o padrão, e também transversalmente? Porque a análise é diferente, os padrões histopatológicos vão ser completamente diferentes. Se você consegue, dessa forma, na análise transversal, ter muito mais informação do que na análise vertical, tá? Então, aqui são as lâminas. Então, do lado de cá, a gente tem o quê? O histopatológico padrão que a gente está acostumado a enxergar, que é a secção vertical, tá? E do lado de lá, a gente tem a secção transversal, tá? Então, nessa secção transversal, o padrão de análise é diferente, tá? Só para fazer uma observação, a secção vertical também é conhecida como secção longitudinal. E quando você corta transversalmente, também tem gente que chama de corte horizontal. É só para vocês não se confundirem, porque dependendo do autor, cada um chama de um jeito. Bom, no corte vertical, que é o corte padrão, para que ele é bom? Ele é útil para avaliação de alopecia associada à alteração de interface, como, por exemplo, os infiltrados liquenoides e também as alterações subcutâneas, tá? Mas ele não se presta à análise do número das unidades foliculares e da contagem, da proporção de unidades foliculares em catágeno, telógeno e anágeno, tá? Porque nesse corte, você vai ter poucas unidades foliculares a cada corte do tecido, tá bom? Por que isso acontece? Isso acontece por quê? Percebam que os fios aqui, as hastes, eles têm uma implantação o quê? Oblíqua, tá? Eles crescem em ângulo. E o que é o corte vertical? No corte vertical, você vem e faz essa fragmentação aqui. Ou seja,
você não vai conseguir ter uma amostra importante da contagem desses fios, tá? Você vai ter só uma região ali e não dá para ter uma análise propriamente dita, tá? Como falei, ele mostra apenas 10% dos folículos da amostra, tá? Por isso, no corte vertical, você tem um risco de erro de amostragem e também não permite análise quantitativa, que é aquela coisa do percentual que eu falei para vocês. Já o corte transversal, ele é bem legal para couro cabeludo, porque ele permite exatamente a avaliação da arquitetura dos folículos, tá? Então, você consegue avaliar a arquitetura e as alterações histopatológicas do folículo, mesmo que sejam alterações focais. Uma outra vantagem é que ele permite você fazer uma análise quantitativa do ciclo folicular. Então, nessa amostra, você consegue sim ter uma noção do número de fios em anágeno, do número de fios em telógeno e dos números de fios em catágeno. Então, a gente sabe quais as características de cada doença, tá? Então, isso já te ajuda no diagnóstico, tá? Que é isso que eu falei para vocês aqui, a relação e os percentuais, tá? Esses percentuais são extremamente importantes quando a gente está falando de alopécia não cicatricial, tá? Voltando ao trabalho, vamos lá. Biópsia da paciente? Não, também não consegui fotografar essa lâmina, é uma imagem de livro, tá? Porém, tem os mesmos achados histopatológicos do caso em questão, tá? E o que a gente está vendo aqui? Primeiro é um corte vertical, tá? Um corte padrão. A gente percebe que você tem um aumento dos fios em telógeno. Os fios em telógenos, eles são mais elevados, eles são localizados mais superficialmente na biópsia, tá? E eles também são um pouco menores do que os fios em anágeno e tem também as alterações de quantidade de camadas e outras coisas que não dá para ver nesse aumento. Outra alteração aqui é muito característica. Também é um corte vertical, tá? O que é isso aqui? Então, isso aqui é um infundíbulo. E percebam que esse infundíbulo, aqui, ó, nessa região, ele está completamente infiltrado por células inflamatórias, tá? Isso é muito característico. Então, eu tenho infiltrado linfóide peribulbar. Maior aumento, mostrando de novo esse infiltrado, tá? E aí eu marquei para vocês algumas células individuais, só para vocês verem os linfócitos. Alguns autores chamam isso de enxame de abelhas. Então, fica aqui o registro, a menção, para vocês fixarem essa imagem. Mais uma vez, e aí, gente, qual é o seu diagnóstico? Para a gente ir para o nosso diagnóstico final. Bom, diagnóstico final, alopécia areata incógnita. Que caso interessante, né? Tem gente que acha que a alopécia areata incógnita não existe, mas existe sim, tá? Bom, só para a gente terminar, na consulta de retorno, depois de toda essa ciência, biópsia, tricoscopia, a paciente fez uma tremenda de uma placa de alopécia aqui na região occipital e aí o diagnóstico ficou na cara. Mas a gente já tinha feito biópsia, tricoscopia, já tinha fechado o diagnóstico, tá bom? Essa aqui foi minha cara quando ela chegou aqui, porque a gente fez uma ciência e depois já tinha... o diagnóstico poderia ser somente clínico. Muito obrigado por assistirem, aguardo vocês na semana que vem. Gostou? Comenta, compartilha, deixa o like, que é super importante. Até semana que vem.